Fala, turma. Thiago falando aqui para mais uma análise semanal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal e já deixe o seu like. E vamos lá, semaninha diferente, tumultuada. Se você viu a última análise, 2 semanas atrás, quando nós tivemos essas 3 quedas aqui, em julho, eu comentei que tinha visto, ali tinha tido volume, tinham sido 3 quedas que a gente não via uma configuração desde abril, que aquilo me despertava uma tensão, falei numa possível ombro, cabeça, ombro ali, e de fato o que a gente viu depois foi o mercado dando uma conturbada, né? Essa semana, a sexta-feira, na verdade a gente já começou com correções de algumas Big Techs, a Intel decepcionando na temporada de resultados, que é uma variável a mais que a gente está tendo agora essas semanas, né? A Intel caiu praticamente 20%, 25%. Né? Nós tivemos também, com o payroll da sexta-feira abaixo, novos temores de recessão nos Estados Unidos. Então a gente vê aqui os treasuries caindo os 10 anos, 18 pontos, quase 5%. Isso é muita coisa, né? A bolsa caiu com um volume considerável. Olha esses 3 milhões, mais de 3 milhões de contratos aqui. Eu não lembro de ter visto isso num dia normal, fora rolagem. E confesso que nem em período de rolagem eu tenho certeza se é comum. Não cheguei a pesquisar, mas 3 milhões e 200 mil contratos é muita coisa, é praticamente o dobro do volume médio. Foram 2 dias de muita paulada, foi muito forte. Então, aquela percepção que eu tive ali atrás de um sinal amarelo, uma luz amarela, isso depois acabou se comprovando, né? Então, tempos que demandam atenção da gente. Mas voltando agora na sequência, indo para o gráfico semanal, a gente viu há 2 semanas atrás que foi testada. A gente tem uma LTA aqui começando lá em outubro de 23 com abril de 24, 2 fundos. Essa LTA foi testada lá na semana do 26, que teve 26 de julho. A gente fechou para cima, respeitou, fechou para cima, tentou ir, mas na prática voltamos, tá? Não teve força para continuar e fez a 3ª semana seguida de pressão baixista, como a gente teve lá em abril, tá? Então, 3ª semana, e sendo que essa semana terminou com bastante pressão. No semanal, a gente está aqui em cima, bem em cima desse Fibonacci de 23,6%, ou seja, considerando essa tendência aqui, vindo até o 38, que seria a região do 190, daria para imaginar ainda, não desconfiguraria a tendência de alta de longo prazo. Então, questão de entender que essa região dos 5.400 ela é relevante mesmo, a gente vê, embora tenha perdido a LTA, se vai ter um refúgio por aqui, mas de qualquer forma teria margem para ainda dentro do movimento ir lá no 5.190, 5.200. A ver o que vai acontecer. De qualquer forma, acendeu o sinal aqui no médio prazo, mas a gente ainda não configurou uma reversão de tendência de médio prazo. Ok? Naturalmente, como qualquer reversão de tendência, ela começa nos prazos menores para depois refletir nos maiores. Passando para o diário, a gente já começa a ter uma percepção um pouco mais real dessa pressão que eu vinha falando, tá? Aquela semana do 22, como eu falei da última análise, a gente chegou exatamente no Fibonacci, segurou no Fibonacci ali de 23%, tá? Deu uma recuperada. Então, naquele momento ali, eu estava na dúvida se a gente faria um ombro, cabeça, ombro. Eu cheguei a desenhar lá se ele chegaria aqui, se depois da semana, na semana do 22, a gente chegaria aqui no 510, mas ele respeitou o Fibonacci do 23, fez uma máxima, falhou, não conseguiu. Ele até deu um candle verde legal aqui, deu uma segurada, corrigiu. Aí, o que não aconteceu ainda no semanal, já aconteceu aqui, ó. Ele respeitou a região do 38% no primeiro momento. A gente viu aqui que o 33, a região do 33 foi uma resistência bem forte, tá? Então ele respeitou esse Fibonacci, ou seja, respeitou o 38, voltou para cima, a gente
pode ver a continuidade dessa tendência de alta. Entretanto, o que aconteceu? Na hora que ele chegou de novo no 23, o que a gente viu foi essa rejeitada lá bem forte, né? Curiosamente, eu mencionava o 5.588, 85 ali, a gente tinha visto duas rejeições lá. A gente agora, no dia 31, foi exatamente lá, a máxima foi cravada no 88,5. No outro dia, na abertura, tentou ir para cima, chegou a tentar dar uma outra arrancada, mas fomos para baixo. Então, aqui já configura, lá atrás a gente tinha um início de cenário pesado, aqui nós estamos absolutamente configurados no curto prazo, um cenário pesado. No curto prazo, a gente teve um topo no 607, depois esse outro topinho no 600, então a gente já fez um topo abaixo do outro, fundos descendentes, topos descendentes, fundos descendentes. Então, no curto prazo, a gente já está pesado. E a gente tem visto isso nas sessões, o preço tem caído com muito mais facilidade do que subido. Isso é algo que eu reparo muito, especialmente quem vê fluxo, isso é interessante. Os caras sofrem para deslocar 1, 2, 3, 5, 10 pontos e na hora que vai com pouco volume, a venda rebenta para baixo. Tá? Então, é um cenário é possível a gente ver correção nos próximos dias, está muito esticado, etc. Mas a gente está vendo que agora inverteu aquele movimento que a gente estava acostumado a ver desde abril. Tá? Então, respeitou o 588. Eu não imaginava, quando eu falei lá do oco, desse oco que eu podia ver, óbvio que aqui não dá para a gente falar que isso aqui é um oco, não está configurado, né? Não é aquela figura perfeita. Entretanto, o racional, essas coisas, essas figuras, às vezes são um pouco abstratas, às vezes a gente tem que entender ou se ater mais ao conceito por trás do que a figura em si, na minha perspectiva. Então você vê que embora não tenha ele não esteja plenamente configurado, o racional dele foi, a gente pode dizer que foi cumprido, foi atendido, né? Que era o quê? Uma resistência na região do 590 aqui, e depois, resistindo nessa região, ele poderia dar uma corrigida, e foi basicamente isso que aconteceu. Eu não imaginava, como eu falei antes, pela alta, pela força que a gente vinha vendo do mercado, eu não imaginava que ia ter facilidade para correções desse tipo, tá? Correções fortes assim, mas é o que aconteceu. E agora outra coisa que me chama a atenção é o quê? A gente está... O fechamento foi exatamente em cima, quando a gente pega a mínima aqui de abril e o 721,50 lá do dia 16 de julho, a gente tem o Fibonacci de 50% lá no 374, o fechamento foi no 376 na última sexta-feira. Então a gente está exatamente em cima dele, tá? É uma região importante, o mercado costuma no mínimo enroscar ou respeitar. Porém, agora a gente tem uma diferença no cenário aqui, que se a gente tivesse vindo do 720 rumado direto para esse 50, enroscasse e subisse, para mim, talvez fosse um pouco mais de indecisão, a gente pudesse eventualmente até ver chegando aqui nele, ver uma correção mais forte, não quer dizer que continuasse a tendência, mas vir de volta pelo menos lá no 560, porém, o que a gente já viu agora foi respeitou o 23, subiu, falhou, voltou, respeitou o 38, subiu, falhou no 23, voltou para baixo. Então, pensando nos topos e fundos descendentes aqui da tendência de baixa que a gente já está, a gente vê que provavelmente é ficar de olho nessa região aqui do 460 de novo, 450, tá? 430, 50, porque a gente pode ver uma repicada aqui, faria todo sentido diante do esticamento, porém, considerando essa tendência de baixa, ficar atento aqui. Mais provável que ele rasgar isso e voltar lá para o 560, eu diria que é ele enroscar e tentar voltar aqui nesse 460. Mas isso é ficar de olho. Então, essa região aqui de cima do 580, anotar caso a gente chegue lá, esse aqui e aqui para baixo, a gente tem 255, 199, que também são
relevantes e interessantes a ficar de olho. Aí passando aqui para os 60 minutos, para detalhar as nossas regiões, começando lá de cima, está difícil a gente pensar em voltar lá, mas eu vejo 627,63, 603, 608. Depois aqui a gente tem duas regiões meio emboladas, do 39 ao 45, 525 ao 33, 480, 486. E a gente já veio brigar aqui. Esse 405 para mim era uma referência bem interessante. Ele foi onde na sexta-feira, só considerando o horário regular, esquecendo a noite, ele já abriu com um gap. Eu queria ver a região do 33, que fez algumas mínimas aqui, se mostrou um suporte bem forte, a gente teve rejeições interessantes. Você vê que perdeu durante a noite e de dia não conseguiu nem chegar lá. Ou seja, isso confirma o peso do mercado, tá? Então, eu esperava que ali fosse uma região, porém nem tocou durante o dia. Se a gente for para cima, naturalmente, embora eu não esteja marcado aqui, esse 433, região do 430, a se observar aqui. Tá? Mas pesando, ele falhando abaixo do 5, confirmaria esse peso que a gente tem visto e ele poderia descer. Tem os 328,36 aqui embaixo como referência. A gente viria aqui para a região do 300, 303. A gente teria lá para baixo. E depois aqui na região do 263, 270. Então, turma, semana para ter juízo. Setar as expectativas aí que a gente já está vendo mais pesado, como eu falei. Tem tido mais facilidade para vir para baixo. É uma semana calma em termos de indicadores, tem um PMI, tem um ou outro cara do FONC falando, se não me engano, ficar de olho na agenda. Mas, diante do volume dos últimos dias, a gente viu que caiu com muito volume, o mercado está volátil, então vai ter oportunidade, vai ter movimentação boa. Tomar cuidado para não ficar com o pé trocado, porque acertando o lado é muito bom, tem tido movimentos interessantes, longos, mas pé trocado aqui, viés pode machucar. Ficar de olho também aí ao cenário micro, embora techs a gente não vá ter relevante, então essa semana não tem balanços muito significativos. Caso eu veja alguma coisa durante a semana eu comento, mas ficar atento porque o mercado está bem diferente do que a gente viu ali até a metade de julho. Já está mais radical, inclusive, que esses 2 últimos dias, coincidentemente começando o mês de agosto, a coisa já começou forte, né? Ficar de olho aí ao fluxo para operar, mas os juros, eles são bem representativos, eles demonstram melhor uma tendência mais longa, e essa queda sexta-feira de juros com queda de bolsa, isso é sintomático. Ou seja, é uma queda de juros de preocupação. Num cenário normal, a gente teria correlação inversa, juros caiu, ótimo para a bolsa sobe, mas o que a gente viu aqui foi os dois caindo forte, né? Então vamos ver essa semana, tirando a questão que a gente viu na sexta-feira aí de techs aí, a Amazon que caiu pacas também. Vamos ver como fica essa influência na sexta-feira, mas para mim, esses treasuries despencados aí, eles são bem sintomáticos desse cenário aí, possível recessão americana, a preocupação da turma, como o Fed ter mantido duro demais a política, e pode refletir sim aí na Bolsa, pensando numa eventual recessão. Então o fato de cair os juros não quer dizer que a bolsa vai para cima, porque você está pensando num resfriamento da economia. Então essa semana vai ser bem relevante para a gente entender esses desdobramentos, tentar entender melhor como o mercado interpretou, mas de qualquer maneira no dia a dia é ficar de olho no fluxo e tomar cuidado, ok? Gerenciamento de risco aí sempre no seu devido lugar. Ok, turma? Abraço, ótima semana para todo mundo, bons trades.